E caiu a máscara do senhor Nicolas Ferreira. Olha, hoje o Nicolas estava no Congresso Nacional defendendo, sabe o quê? Censura. O que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, é um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco tá querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Então, segundo o Nicolas, se você criticar o governo de um país, você não pode mais estudar nesse país, porque você tem que apoiar o governo do país para poder estudar lá. Esse é o cara que disse que quebrar o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e tentar matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes é liberdade de expressão. Ah, agora a máscara caiu, viu? Compartilha pra todo mundo ficar sabendo também da hipocrisia desse aí. Com vocês, Nicolas Ferreira, o deputado que se diz patriota e defende a liberdade de expressão. O cara tá simplesmente apoiando e defendendo que os Estados Unidos averigue, rastreie redes sociais de brasileiros para ver se eles podem estudar ou não, ali baseado na opinião política desse imigrante. A hipocrisia reina, né, Nicolete? Liberdade de expressão não é um direito universal do qual Nicolas defende. A liberdade de expressão é para os deles. Para o resto, ele quer mordaça. Eu queria saber mesmo se Nicolas Ferreira é mineiro, porque parece que ele é de Carolina do Norte. Porque o homem só defende os Estados Unidos. Que se lasque, louça para os brasileiros. Discurso de soberania nacional, de patriotismo, mas o primeiro americano que passa na frente dele, ele rasteja, ajoelha e mama. Esse gênio, o Nicolas, está sugerindo que quem falar mal do presidente Lula então não pode entrar no Brasil. Quando for um fascistinha de merda que nem você, falou mal do Lula, que pra vocês é comunista, então não pode entrar no Brasil. O Lula também tem esse direito. Aí você vai defender. Porque se você parte desse raciocínio para com o Trump, você tem que também usar o mesmo raciocínio para com o Lula. A cognição não é o forte desse rapaz. O tico e o teco dele, olha o que ele tentou justificar. Por isso que ele está sendo ridicularizado nas redes. E vocês vão ver, no decorrer do vídeo aqui, todo mundo metendo pau nesse bobão aí. Paspalho. O Nicolas é um capacho trampista. Imagina se um porcariazinha desse aí vira presidente, o que vai acontecer com o nosso país? Ele vai dar a Amazônia pra eles? Estão chamando o Nicolas Ferreira de hipócrita? Que isso, gente? Dizendo que ele tá defendendo a censura? Jamais, gente. Isso aí deve ser fake news da esquerda. Todo mundo sabe que o Nicolas Ferreira é contra a censura. Quando o Telegram não quis respeitar a lei brasileira e o STF bloqueou, ele acusou de censura. E digo mais, ele escreveu uma coluna no jornal imparcial de direita Gazeta do Povo, dizendo: não faço acordo com a censura. Tá vendo só? Ele é um defensor irrestrito da liberdade de expressão. O que? Nicolas apoia Estados Unidos suspender visto de aluno com base em posts nas redes? Não, gente, isso não é possível, isso é mentira, fake news. Peraí, que tem vídeo dele falando, agora tudo vai ficar esclarecido. Tá vendo só, gente? É só uma suspensão para análise. Nada demais, não é censura de um país que não tem liberdade de expressão, não. É o quê? Tem mais, Para aqui, na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como por exemplo o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Peraí, eu ouvi direito? Ele falou que se analisar as redes sociais e tiverem postagens contra o Trump, não pode entrar nos Estados Unidos? O visto vai ser negado? Mas como é que se chama isso? Não é censura, Nicolas? Então as pessoas que estão chamando o Nicolas de hipócrita, parece que elas têm um bom argumento, não é mesmo? Que liberdade de expressão é essa, hein, deputado Nicolas Ferreira? O deputado se entregou ontem ao defender que a liberdade de expressão é mesmo seletiva para eles. Ou seja, ele disse que estudantes que queiram entrar nos Estados Unidos devem ter, sim, as redes sociais vasculhadas. Porque se eles falaram mal do Trump, não poderão entrar nos Estados Unidos. Ele citou ainda que se forem comunistinhas, não podem mesmo falar nada se quiserem estudar por lá. Gente, eu falei dessa questão em um post anterior de que a direita usa, de fato, o termo liberdade de expressão de uma forma muito seletiva. É uma das situações mais esquisitas que eu conheço, porque eles sempre reclamam que são perseguidos e não podem falar nada, que a justiça está logo em cima. Mas também ninguém pode falar um A contra um de seus membros, que é imediatamente censurado e com requintes máximos de agressividade, ou então justificativas bem ruinzinhas, como essa que o Nicolas deu no Congresso.
Mas enfim, eu não sou eleitor do Nicolas e quem tem que se preocupar se ele está sendo coerente ou não é quem o colocou por lá. O deputado Nicolas Ferreira está sendo chamado de hipócrita nas redes sociais, de vira-folha. Isso porque ele resolveu fazer uma live apoiando a nova estratégia do governo de Donald Trump com relação aos estudantes nas universidades americanas. Olha só, quero começar esse vídeo falando o seguinte: não gosto de falar do Nicolas Ferreira, não gosto de dar notícias sobre esse garoto, sobre esse menino, eu não gosto. Mas se é matéria, vamos lá e eu te explico em um minutinho. É o seguinte, Donald Trump, semana passada, colocou uma nova lei dizendo que estudantes devem ser expulsos das universidades se eles não forem nacionalizados americanos. Na verdade, se não tiverem nascido nos Estados Unidos. Eles podem ser de outros países, legalizados no país, também não pode, tem que ser expulso. E outra coisa, e agora essa semana, ele postou que as redes sociais desses alunos devem ser monitoradas. Isso mesmo, que as redes sociais de alunos de ensino médio, fundamental ou ensino superior, de pessoas que estão nos Estados Unidos legalizadas ou não, devem ser monitoradas 24 horas. Logo, Nicolas Ferreira fez uma live apoiando, dizendo que é uma ideia maravilhosa. Nicolas Ferreira, que sempre vai contra o governo, dizendo que é ditadura, dizendo que é censura, dizendo que é isso, que é aquilo aqui no Brasil. Que estão querendo censurar a internet, que estão querendo controlar o que as pessoas veem, que elas postam. Logo ele, que é um lutador pela liberdade de expressão na internet, agora apoiou a decisão de Donald Trump de ficar monitorando o que as pessoas veem na internet lá. É aquele negócio que Nicolas Ferreira deixou bem claro e bem explícito, não é? E ele não luta por liberdade de expressão, ele luta para expressar o que ele acha que é certo. Então, se você não pensa igual a ele, logo não é certo e você deve ser censurado. O autoproclamado defensor da liberdade de expressão mostra mais uma vez a hipocrisia do seu discurso. Ou seja, o cara aqui, na sua rede social, né, falando mal dos Estados Unidos, do Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada. Talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. Quando se trata de opiniões conservadoras ou discursos de ódio travestidos de opinião, ele levanta a bandeira da liberdade. Mas basta alguém expressar algo que contrarie os seus ídolos, e ele corre à embaixada dos Estados Unidos pedindo censura e cancelamento de visto. Liberdade seletiva não é liberdade, é autoritarismo com verniz moralista. O Chupetinha não defende a liberdade de expressão, defende a liberdade dos seus. A sua liberdade acaba quando a do outro é afetada. Peraí, galera, realmente isso que eu entendi? O caricato, o deputado Nicolas Ferreira, realmente disse isso? Ele quis dizer isso? Ele não foi forçado, ele não estava sob tortura, nem nada. Ele realmente disse que está tudo normal em os Estados Unidos verificar redes sociais e com base nas posições ideológicas das pessoas, se elas criticam ou não Donald Trump, os Estados Unidos, elas devem ou não entrar no país? Então quer dizer que o Nicolas Ferreira só defende liberdade de expressão para pessoas que se expressam exatamente com o viés ideológico dele, com as coisas que ele acredita. Então quer dizer que o Nicolas Ferreira acredita que, por falar mal do presidente da República e do país e atacar a democracia, as pessoas têm que ser expulsas então do país, a começar por ele. Porque ele todo santo dia ataca o Brasil, ataca o presidente Lula e ataca a democracia. Então, ele não merece viver no Brasil por conta disso. É isso que ele quer dizer? É isso que ele está dizendo aqui nessa postagem? Porque assim, se a gente for barrar as pessoas com base nas suas posições ideológicas, tem muito brasileiro pra gente expulsar daqui. Porque o que tem de gente falando mal do Brasil, falando mal do presidente Lula, atacando a democracia, a gente não consegue contar. São muitos, milhares, até milhões de pessoas fazendo isso diariamente. Então quer dizer que o Nicolas Ferreira, que é o defensor da liberdade de expressão irrestrita, agora defende censura nas redes sociais. É isso, Nicolas. Mas só defende para aquelas pessoas que pensam diferente dele. E aqui nós temos um problema, porque nos Estados Unidos o conceito de liberdade de expressão é muito mais amplo do que aqui no Brasil e é garantido na primeira emenda. Para além disso, os Estados Unidos se gabam de ser o país da liberdade, de ser o país onde a liberdade de expressão irrestrita impera. Então quer dizer que agora o Mamacote defende a censura nas redes sociais, desde que seja de pessoas que ataquem o Trump e os Estados Unidos. Isso nunca foi sobre liberdade de expressão, mas sim sobre pessoas que pensam
iguais ao Nicolas Ferreira. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir, já comenta aí, chupetinha hipócrita. Tamo junto. Com vocês, o super-herói da direita brasileira, o transpatriota. Nasceu no Brasil, fala português, recebe o seu salário dos impostos dos brasileiros, mas defende os interesses dos americanos. Ou seja, o transpatriota não defende o direito dos americanos, ele defende o direito do Trump. Porque se fosse o Biden, será que ele estaria defendendo também qualquer decisão do Biden? Confusão esses super-heróis da direita, né? O que Nicolas, o Ferreira quer, é o que Bolsonaro quer. É o que todo brasileiro de bem, patriota, cristão, evangélico quer. Liberdade. Liberdade de expressão. Que a pessoa tenha liberdade para expressar toda essa visão de direita contra o comunismo, o esquerdismo. A gente só quer que as pessoas tenham liberdade para falar do amor a Bolsonaro. Liberdade para falar contra o STF. A gente quer essa liberdade. O que a direita quer? A direita limpa de bem quer liberdade. Agora, as pessoas acham que liberdade é falar o que quiser. E aí, os Estados Unidos estão certos. Ou seja, falou mal do Trump? Tem mesmo que ser perseguido. Falou sobre comunismo? Tem mesmo que ser perseguido. Falou o que pensa? Sem agredir diretamente as autoridades, cometendo um crime? Não importa. A gente quer toda liberdade para falar da direita. Porque falar da direita é ser livre. As outras coisas não importam. Esse povo que prega a liberdade só quer saber de uma coisa. Que a ideia deles seja prevalente sobre todas as outras. É isso. Isso parece com uma coisa chamada ditadura de opinião. Ótimo dia, fiquem com Deus. Mas e aquela velha história da liberdade de expressão irrestrita? Cadê? Não é isso que essa galera quer lutar pela liberdade de expressão a qualquer custo, para fazer qualquer coisa, para falar qualquer coisa, inclusive para cometer crime, e agora está defendendo que os Estados Unidos bisbilhotem as redes sociais das pessoas que querem tentar visto para lá, para poder estudar lá, para poder saber o que essas pessoas estão falando, se estão falando mal do presidente Trump, ou estão falando mal dos Estados Unidos, e aí isso ser motivo para barrar o visto. É isso mesmo que eu ouvi, gente? Agora mesmo estava o vídeo aí do Cleitinho falando que a censura tá descarada no Brasil. Aí agora o Nicolas também está fazendo um vídeo, mas ele está defendendo a censura por parte dos Estados Unidos. É isso mesmo que eu entendi? E a liberdade de expressão irrestrita? A defesa da liberdade de expressão, pelo visto, é só para alguns, não para todo mundo. Imagina que você quer viajar para um país e tem que tirar o visto. Aí no meio da entrevista eles pedem o seu celular para olhar as suas redes sociais, as suas postagens, para ver se você postou alguma coisa contra o governo daquele país. Ah, isso aí não tem outro nome para chamar, é ditadura. Com certeza isso está acontecendo na Venezuela. É o quê? Nos Estados Unidos? Claro que não, né, gente? Os Estados Unidos são a terra da liberdade. A liberdade de expressão é um preceito fundamental. Ninguém censura ninguém. Ainda mais com Donald Trump e Elon Musk no poder, com certeza a liberdade de expressão está garantida. Eu aposto que isso aí deve ser na Coreia do Norte, em Cuba ou na Venezuela. Olha lá, governo Trump planeja verificar redes sociais de estrangeiros que solicitam visto de estudante? Ué, gente, como assim? Não pode ser. Os Estados Unidos são a terra da liberdade. O governo Trump está dizendo que a verificação é obrigatória das redes sociais dos candidatos a visto para entrar nos Estados Unidos. E as universidades americanas já estão preocupadas, porque os estudantes estrangeiros ajudam a financiar essas universidades também. Agora me responde na sinceridade, já pensou se isso estivesse acontecendo na Venezuela ou em Cuba? Qual seria a reação dos americanos, dos liberais? Mas, como é nos Estados Unidos, silêncio sepulcral. Nicolas Ferreira defende censura. Eu queria tanto que esse vídeo chegasse lá nas Minas Gerais. Será que eu posso contar com você? Então, se você tiver um amigo de Minas, se você for de Minas, República, compartilhe esse vídeo no grupo da família. Você aí já deve ter visto inúmeras vezes o Nicolas defendendo a liberdade de expressão. Defendendo o direito de você chamar o Lula de ladrão. Ele mesmo chama, mesmo sem conseguir apresentar nenhuma prova ao Ministério Público. Tu também já viu ele dizer que tentativa de golpe de Estado, que aquilo que aconteceu no 8 de janeiro foi apenas liberdade de expressão. Tu já viu isso. Mas aqui, tu tá sabendo que ele defende o controle das redes sociais? Aqui no Brasil? Não. No país que ele bate continência, nos Estados Unidos. Então, peraí.
Para estudar nos Estados Unidos, o estudante tem que apoiar o governo Trump? E a liberdade? Quem defende liberdade para todos. E, meu amor, qualquer coisa diferente disso é oportunismo e hipocrisia. Percebeu que para o menino maluquinho só vale liberdade quando você defende a mesma coisa que ele defende? Esse vídeo aqui do deputado Nicolas Ferreira está bombando, viralizando, onde ele defende a censura, onde o governo Trump quer monitorar as redes sociais de estudante, tipo, não pode criticar o Donald Trump, ou você não vai estudar ou nem entrar lá. E Nicolas Ferreira, que é o defensor da liberdade de expressão, o vídeo dele, ele está defendendo a censura. Uma censura pra mim e uma liberdade de expressão pra tu. Uma liberdade de expressão pra tu e uma censura pra mim. A discussão não era sobre liberdade de expressão? Não tô mais entendendo. A questão não é que a pessoa pode ser livre pra falar mal, da dura, falar que o STF não funciona, e aí, mas se for comunista de meia tigela, não pode. É sobre liberdade de expressão ou não é sobre liberdade de expressão? Marcelo Lins, pelo jeito não é sobre liberdade de expressão. O que a gente sempre desconfiou, inclusive. É sobre pensar como eu penso. Exatamente, só vale liberdade de expressão se você defender exatamente aquilo que eu defenda. Cadê o Chupetinha agora gritando liberdade de expressão? Toda semana o que a gente vê a Nicole fazendo? Vereadoras, na verdade, aqui, né? Como as ditas arautos da democracia, né? Aqui do pessoal, que comemoraram a retirada da minha rede social. Eu sou tão mais democrático do que elas, que eu vejo que a liberdade tem que dar o direito até pra idiota falar. Porque, caso contrário, eu seria um ditador. Aí o Trump decide barrar estudantes estrangeiros, o visto de estudantes estrangeiros, para fazer uma análise das redes sociais. Vamos ver o que o Chupetinha tem a dizer sobre isso. Alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ué? A liberdade irrestrita agora virou liberdade sob vigilância? Xingar ministro do Supremo, xingar presidente, xingar todo mundo da esquerda pode, né? Essa é a liberdade de expressão que o Nicolas Chupetinha defende. Mas se falar dos Estados Unidos já vira uma ameaça à segurança, à soberania, aí pode. Imaginem se o Brasil barrasse estrangeiro que postasse nas redes sociais fora Lula, fora Bolsonaro. Ia ser um escândalo. É muito interessante a gente ver essa liberdade de expressão seletiva, né? Hipocrisia a gente vê por aqui. O que esperar dessa gentalha, né? Liberdade só pra eles, só pros brothers deles. O governo Donald Trump acaba de anunciar sanções. Olha só, galera, vocês lembram aí que o Marco Rubio tinha anunciado que poderia vir sanções contra ministros aí, inclusive aí Alexandre de Moraes. Só que eles anunciaram. Olha a forma que foi anunciado. O governo Trump diz que restringirá vistos de quem censurar americanos. Eu vou ler aqui tudo direitinho. Eles, né, falaram aí das sanções, mas nesse anúncio não citaram o ministro Alexandre de Moraes. O Departamento dos Estados, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil, anunciou nessa terça-feira que vai restringir o acesso aos Estados Unidos para quem censurar americanos. O anúncio não cita o ministro Alexandre de Moraes do STF, mas aliados bolsonaristas avaliam que ele, assim como outros integrantes, né, galera, da Polícia Federal e do Judiciário, serão aí atingidos pelas restrições de visto. Resumindo, fizeram um anúncio lá que vão restringir, mas não citaram aí nome de nenhuma autoridade. Quem está citando aí é a oposição, né, a direita aí, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Deixa aí o que vocês acham, galera.